Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? O mago que vos fala, espero que sim. Tá chegando agora, já sabe o que fazer, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia. É isso, manda o vídeo pro amigo, pra amiga, pra aquela pessoa que você gosta, pra aquele grupo da Amino que eu sei que você tá, pra aquele grupo de magia do caos que eu sei que você gosta. Manda lá, joga, só joga assim, fala, ai, joga, vê isso aqui, povo. Joga lá, vê o que dá, tá bom? Meu povo, então, tá chegando agora. Seja muito mais que bem-vindo. Esse é o canal de Monge Mago, porque foi monge, hoje eu sou um mago. Meu nome é Wellington e é um prazer tê-lo aqui conosco. Caso curta nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para todo mundo, para que a gente possa, então, assim, considerá-lo um lindo e mágico punheteiro de sigilo. Meu povo, hoje o mago vai trazer causos, né? Segunda-feira, dia de causos. E o mago que vos fala trará um causo daqueles que vocês pediram, né? Vocês pediram muito para continuar os causos que eu estava fazendo da viagem aos reinos elementais no Scrying. Pra quem não sabe, né, convém falar, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, acho que não, mas Scrying nada mais é do que visão ou projeção da consciência através de objetos reflexivos, bola de cristal sendo o mais famoso, mas também espelho negro, caldeirão com água, taça com água e qualquer objeto que reflita, né? Então a gente projeta a nossa consciência, ou seja, sabe aquele negócio de projeção astral? Pois é, a gente faz a nossa projeção usando isso como um veículo, um meio de transporte. E bom, hoje vou falar um pouco dos causos onde as oportunidades que eu tive, que não foram poucas, né? De viagens ao reino do fogo, os elementais do fogo. Bom, pra quem não sabe, elementais do fogo são criaturas um tanto quanto difíceis de lidar. Por quê? Porque elas não são de conversa, né? Elementais do fogo como salamandras, dragões e qualquer criatura mítica que envolva o fogo diretamente falando, mula sem cabeça e por aí vai, né? São criaturas temperamentais, ou seja, explosivas. E qualquer passo em falso, neste reino elemental, no contato com estes seres, pode te causar um tanto quanto de problemas. E comigo não foi diferente, né? Então, bom, eu comecei faz muito tempo minha jornada. Na magia, quando você tem um treinamento mágico sério, uma das primeiras coisas que você faz depois de aprender o básico é projetar a sua consciência para os reinos elementais, né? Só que a gente não faz isso só no começo da caminhada, a gente faz isso sempre, né? Porque todo ritual, a gente abre portal dos reinos elementais para que a energia deles venha para o nosso ritual. Todo intento mágico, a gente usa energia elemental do fogo, da água, da terra, do ar e por aí vai. Então a gente está sempre manipulando os elementos. Eu tô nesse rolê há mais ou menos 20 anos, quase beirando mais que isso já. Porque eu comecei muito novinho, né? Quando eu mesmo estava aprendendo a ler, já estava mexendo com macumba. E desde então, né, eu tive várias e várias oportunidades ao longo desse tempo todo de ter contato com esses reinos elementais, do ar, do fogo, da terra, da água e tudo mais, né? O carro da Cândida, tocando Fala Mansa. Esse é o vídeo, amores. Doeu, agora não dói. É difícil. Vamos lá. Bora, voltar. Então, meu povo, voltando. Eu tive diversas oportunidades de visitar esses reinos, né? E bom, quando eu visito o reino do fogo puro, porque pra quem não sabe, existe o elemento puro e existe o elemento com os subelementos, né? Então tem o fogo puro que se expressa pelo fogo natural, né? Daquela forma que queima, que arde e tudo mais. Tem a água do fogo que pode se manifestar como uma lava de um vulcão, por exemplo. É o fogo na sua forma líquida, né? Nós temos, sei lá, a terra do fogo, que pode se manifestar numa rocha muito quente, né? Quando o sol bate na rocha, fica aquela coisa muito quente. Nós temos o ar do fogo, que pode se expressar na evaporação da água e por aí vai, né? Então,
eu vou contar um pouco para vocês das minhas experiências com esses elementais, né, e sobretudo nesse reino elemental, as que eu acho mais relevante, porque assim, como eu faço muito contato com esses seres, eu tenho coisas relevantes, coisas frívolas, tenho assunto, história para contar de elemental que não acaba mais. Mas a primeira coisa é, sim, esses seres existem, né? No outro vídeo, muita gente veio posterior com dúvidas de mago, mas fada existe, gnome existe, não é coisa de conto de fadas? E não. Isso é coisa mitológica, né? Vem do folclore nórdico, do folclore celta, do folclore europeu. A maioria desses seres que a gente conhece, né? Qual a magia que a gente pratica? É uma magia europeia, a gente usa esse folclore, mas o folclore brasileiro também é real. São os elementais, ou seja, as entidades que não são humanas, nunca nasceram, né? E que são de origem elemental, elas surgem da natureza pura desse elemento. E bom, estou fazendo uma projeção, sempre uso Scrying, sempre tive o costume de usar o objeto reflexivo para me ajudar na projeção da consciência, né? E estou usando o Scrying para me projetar ao fogo, porque precisava de uma energia ígnea mais intensa. E bom, lá vai eu me projetar ao fogo. Esse relato que eu vou trazer para vocês é interessante porque envolve a antiga formação do Coven que a gente tinha e tal. E como eu era o sacerdote, o líder do Coven, estava treinando os meninos, né, os aspirantes, eu meio que tinha acesso à energia deles. E eu lembro que um desses contatos me foi muito marcante, porque envolveu um menino do Coven, um aspirante que estava em treinamento, não era iniciado ainda, ele estava em treinamento para ser um iniciado, e eu fui fazer minha viagem, minha projeção ao Reino do Fogo, né? Eu vou fazer minha projeção ao Reino do Fogo por quê? Porque o que me motiva geralmente a ir para esse tipo de projeção, de meditação, de experiência, de contato? Geralmente quando eu tô down de energia, quando eu preciso de energia do fogo, quando eu preciso de um up na minha libido ou na minha virilidade, quando eu preciso de um up energético para trabalhar, que eu sei que o dia vai ser puxado, então eu sempre faço meditação com a energia do fogo para atrair a disponibilidade de um vulcão, né? A energia do fogo é própria para te trazer o ímpeto, né? Ou seja, a força da volúpia, né? A força que te move a trabalhos braçais, que te move a ter disponibilidade, disposição, que te move a ter energia, ânimo de vida, sabe? Isso envolve libido, isso envolve tudo que engloba o movimento da vida, né? É o que nós chamamos de energia elétrica. E a eletricidade, né, conduz energia. Então é o bom que conduz, a energia condutora, né? A energia do fogo. E eu fiz essa projeção despretensiosamente, mas eu queria trazer para o meu reservatório, isso aqui não vale muito a pena entrar nesse vídeo, mas eu queria trazer para o meu reservatório astral um pouco de energia elemental, né? Então eu me projetei para o Reino do Fogo através do meu templo astral, através do Scrying, é todo um processo, são várias camadas, né? Eu me projeto no Scrying, depois do Scrying eu saio no meu templo astral, e do meu templo astral eu vou para os diversos lugares que eu tenho que ir, né? E aí, eu chegando no Reino do Fogo, a descrição, né, pra vocês, é como se eu tivesse literalmente pegando fogo, só que sem me consumir. É muito estranho explicar isso, mas é um calor, sensação física mesmo, tá? É um calor que te envolve da cabeça aos pés e da suadeira. Já tive contato com fogo que eu saí com febre, pra vocês terem noção do quão intenso é a experiência, que mexe no físico, né? E, bom, primeiro sintoma, muito calor, muito calor, só que você não se consome, você se torna parte do fogo, e quando eu entro no Reino do Fogo é um monte de chama dançando assim, e eu entro nesse reino, né, eu entro nesse local. Pra mim, é um dos reinos mais abstratos que tem, porque... E é interessante, depois eu fui estudar sobre o Akasha e tudo mais, e o fogo, no hinduísmo, né, é o elemento primordial. É o primeiro elemento que foi criado do Akasha, né? E justamente é o mais abstrato pra mim. É como se eu tivesse flutuando... Tentando explicar de uma forma que fique claro. Pensa numa fogueira gigante, um incêndio gigante, tá? Que tá pegando fogo, só que não tá consumindo nada. Não tem madeira, não tem nada. Só tá uma chama gigante. E eu entro dentro dessas chamas. Dentro dessas chamas é como se tivesse buracos, cavernas que seriam possíveis casas, mas que é tudo em fogo, não é terra, sabe? É tudo fogo. Então são buracos negros onde esses
bicho que as salamandras ficam. E eu vou me metendo nesse, né? Cada chama é como se fosse caminho, sabe? Que faz através das chamas assim. E a sensação de atravessar o fogo é muito bizarra. É muito, 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 muito bizarra. Porque é como se você tivesse medo, porque você acha que você vai se queimar naquilo que você tá vendo, e você vai atravessando e sentindo que você tá atravessando. Só que aquilo não te consome, só te esquenta, né? Então sempre tem um limite do até onde eu consigo chegar, né? Em minhas projeções, porque senão a coisa, como eu disse, já tive casos que eu fiquei com febre, né? Porque eu avancei tanto pra dentro desse reino de chamas puras que eu tava quase sufocando ali, porque eu não me queimava, mas a minha percepção física ainda existe, né? E bom, pra que eu me projetei? Eu me projetei pra pegar a energia do fogo, então só de estar naquele ambiente já me trazia energia de disposição, calor, energia motora, né? Energia de movimento, de ação e tal. E eu lembro que nesse dia eu não tinha pretensão alguma de aprender, de falar com o elemental, de falar nada. Eu só cheguei lá, ia pegar energia, né? Eu sempre levo um recipiente na minha viagem astral, onde eu pego a energia e guardo ali na urna e levo embora. E foi pra isso que eu fui. Me projetei até lá. Como eu disse, é como se eu estivesse flutuando ou voando. Não tem um chão, um lugar pra você pisar, não tem nada sólido, né? É apenas um monte de chamas que ficam assim. Perfeito. Imagina, já viu a aurora boreal? Pesquisa no Google o que é a aurora boreal. É uns raios que ficam assim no céu. Agora imagina isso vermelho em chamas, como se fosse fogo fazendo esse mesmo movimento. Só que tá em pé. E eu tô indo no meio disso. Né? Então é muito estranho, você fica ondulando. É meio bizarra a sensação de descrever, né? E bom, aí eu tava lá, e aí do nada um dragãozinho, acho que é a forma mais fofa e fácil de descrever uma salamandra. Sabe aqueles dragão chinês? Só que imagina um desse pequenininho assim. É mais ou menos isso. Apareceu na minha frente e disse: já que viestes, tenho algo pra te falar. E aí eu fiquei com minha urna assim, com medo, pensando que eles iam achar ruim de eu estar pegando energia ali, né? Eu fiquei assim, com o potinho na mão. Falei, tá, fala. E aí ele falou, venha, vou te mostrar através das chamas. E aí eu fui seguindo ele mais pra fundo, com o calor, cada vez mais que eu entrava a fundo nessas chamas, mais intenso ficava o calor. E eu já respirando com dificuldade, um coração um pouco acelerado. E aí eu falei, olha, eu vou até aqui, daqui em diante eu não vou mais, porque eu sabia que se eu fosse mais adiante, eu ia sofrer consequências no meu físico. E aí ele me chamou de fraco, né, porque as salamandras são afrontosas, me chamou de fraco, falou que eu era muito inexperiente ainda pra ir pra lá, né. E aí eu falei, tá bom, mas é isso que eu consigo entregar, não dá pra entregar mais que isso não, você pode me xingar do que você quiser. E aí ela fez um círculo, né, como se fosse, sabe a Ouroboros, o símbolo da Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo? Foi mais ou menos isso que ela fez e começou a fazer um portal ali. E aí ela começou a mostrar o menino do Coven, né? E o menino do Coven tava chorando, tava triste, tava mal, tava depressivo, nananã, tiriri, tarará, e foi mostrando várias cenas assim, até umas cenas que me deixaram muito preocupado, onde o menino tava pensando merda, né, de fazer merda com a própria vida. E eu fiquei, mano, não, eu falei, eu não imaginava que ele tava assim, obrigado por avisar. E ela falou, não quero, eu não vim só te avisar, eu quero que você atue no problema. E aí eu falei, mas por quê? Porque ele tá treinando comigo e eu quero salvá-lo, eu quero ajudá-lo. Porque eu achei graça nele, foi o que ela falou, né? E eu achei estranho, mas falei, tá bom, então vamos lá. Aí eu pedi as instruções do que deveríamos fazer e ela passou um ritual pra gente fazer em Coven, né? Fizemos o ritual todos tínhamos que projetar a nossa energia pro fogo e atuar cada um com uma salamandra, com um elemental, pra ajudar esse menino. E ele sabia, eu abri isso no Coven, numa reunião e tal, ele permitiu, deu abertura e tal. E fizemos o ritual. Nós todos fizemos o ritual, fizemos um símbolo de portal, uma chave de portal para todos nos unirmos e mandarmos energia pro menino. O menino, ele falou que durante o ritual ele já sentiu um calor muito grande, e aí depois ele foi dando feedback pra gente, né? Nos dias que se seguiram, parecia que ele nunca tinha tido problema. Ele começou a ter mais disposição, começou a querer se mexer, se exercitar, correr atrás dos seus objetivos, atrás dos seus sonhos. Sabe o que aconteceu com esse menino?
Ele tá nos Estados Unidos hoje em dia. É, bebê. Tá morando lá. Então, assim, ele não tinha disposição pra nada, ânimo pra nada, tava meio fajuta, meio capenga, sabe? E aí começou uma energia de movimentação ígnea no menino que levou ele até onde ele está hoje, que tá trabalhando a 1000 por hora, foi tentar a vida nos Estados Unidos e tá lá. Pelo que eu sei, está muito bem, né? E eu trouxe esse relato porque, às vezes, a gente tem aquela impressão de que é só anjo, demônio e coisas do tipo que pode resolver o nosso problema. Mas não, a gente manipulando a energia do elemento, a gente consegue resolver nossos problemas também, né? É claro que nesse caso foi um boom energético, porque nós éramos em 6... Desculpa, pegar. Foram 6 pessoas manipulando a mesma energia e lançando num alvo, né? Consequentemente, um boom energético mais forte. Esse é o lado bom de você fazer parte de um coven, de uma ordem, porque, né, é dependendo do coven da ordem também, né, porque tem coven em ordem que tá cagando se você tá vivo ou morto, né, a maioria dessas grandes ordens é assim. Mas ordens menores ou covens, sobretudo, se importam muito com a saúde emocional, espiritual, mental dos membros, né. Então a gente sempre faz ritual de egrégora um pro outro. Tá difícil. Já passei spray, passei tudo nessa garganta e não vai, mas tudo bem. E a gente sempre faz ritual de egrégora e tudo mais, né? O que facilita muito a nossa vida, né? De modéstia à parte. Em termos de resultado mágico, óbvio. E esse é um caos interessante porque o poder do fogo, ele não é um poder de cura, tá? Eu duvido muito que o menino tenha sido curado do problema dele. O foco não era curar. O foco era dar ânimo, porque o que estava deixando ele em crises mais fortes era o quê? O desemprego, o não ter energia para fazer nada, a desmotivação. Então quando o fogo veio e deu um boom energético nele, nossa, o menino decolou e foi embora, e tá indo, sabe? O que me alegra é que a maioria dos membros desse coven antigo que a gente tinha, todos se deram bem na vida financeira, na vida amorosa. Acho que assim, de nós 6, pelo menos 5, eu sei e tenho certeza que estão bem, porque até hoje eu tenho contato, né? E a gente não trabalhava energia noquiana, energia de Goetia, não, era energia elemental, né? Era energia dos elementos da natureza, era energia de deuses pagãos, era isso que a gente movimentava. E é isso que a gente precisa valorizar também, né? Porque quando o mago traz um relato desse, é para que vocês valorizem as experiências com os elementos, né? Não pense que magia é apenas evocar. Não, tem muita coisa antes que até elimina a necessidade de fazer uma evocação formal, muitas das vezes, né? Então é isso, meu povo. Eu queria trazer um pouco desse relato para que vocês soubessem como é intenso. Também a vez que eu tive fé, vou trazer para vocês rapidinho aqui, né? Me projetei ao Reino do Fogo para buscar energia para mim. Eu tava meio down, eu tava meio para baixo. Detalhe, essa experiência aconteceu comigo quando eu estava no mosteiro. Faz uns bons aninhos aí. Tava morando na Bolívia. E para quem não sabe, a Bolívia, onde a gente morava, em El Alto, né, o nome da cidade, no inverno lá chega a fazer 20 abaixo de zero. É muito frio. E a gente tinha volta de pobreza. A história é triste, né? Não tinha como se cobrir, não tinha roupa preparada para aquele tipo de frio. Eu tava muito mal com o frio que tava tendo e para completar tava tomando banho gelado por penitência. Então, o bom certo para ficar doente, né? E aí, eu sempre nunca deixei de praticar os meus rolês, sobretudo no astral nessa época, né? E eu lembro que eu tava num momento de contemplação lá, de meditação, e eu me projetei, né, sem bola de cristal, nesse caso, né, eu me projetei pro Reino do Fogo. E mesma visão, sempre esse monte de labareda que intercala, e aí aparecem uns bichos do nada, e por aí vai. E aí eu fui pedir ajuda, porque eu tava desfalecendo, eu tava mal e tal. E não pensem vocês que a salamandra me distratou, né, por eu ser um monge de uma egrégora diferente. Pelo contrário, né, eu era um iniciado. Então eles me trataram como um iniciado, né, me trataram com as marcas que eu trazia ali.
E eu tinha uma autoridade espiritual muito grande. E eu fui avançando, me enchendo de energia, me enchendo de calor, né? Tava um frio de menos 15 graus na época. E eu comecei a me encher de calor. E uma suadeira. Detalhe, tinha outro monge, o Frei João. Ele tava comigo na capela nesse dia. E eu comecei a ficar ofegante. Ele tentou me acudir o que estava acontecendo, eu não conseguia voltar. E aí, então, teve uma salamandra que me pegou pelo braço, se enrolou no meu braço, assim, com o corpo dela, né, com a cauda dela, que parece uma cobra, e me puxou pra dentro do fogo. E ela falou que eu precisava de muita energia ígnea por causa do frio que tava passando ali, né? E eu, fui embora voando pra dentro do fogo, né? Desse reino que eu avanço com bastante dificuldade por ser muito quente. Quando a gente parou, ela falou, é aqui que você fica. Mais do que isso, você irá se queimar. Você irá entrar em autocombustão, né? Que é quando o corpo humano pega fogo espontaneamente e tal. E aí eu parei, eu fiquei assustado. Eu lembro, gente, eu voltei pro meu corpo. E aí eu comecei a ver ao meu redor um turbilhão de chamas se materializando. Lá na capela mesmo. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu pensei que eu ia morrer, né? E aí o Frei tocando em mim, eu suando frio. Você tá febril, o que tá acontecendo? E eu não conseguia responder, e os olhos reviravam. Foi um vucu-vucu esse dia. Eu sei que no final das contas, eu fiquei febril, mediram minha febre, eu tava com 40 graus de febre, né? E eu tava bem, não tava doente, não tava nada. Mas do nada, 40 graus de febre na experiência ali. Outro carro da Cândida, só que esse é da limpeza. Enfim. Aí, a gente, nessa experiência lá no mosteiro com o Frei João, eu fiquei muito intensamente aceso, né, energeticamente falando. Depois que passou a febre, porque ela veio num pico e passou, né, eu tinha tanta energia, que o Frei fala, eu tava trabalhando, era meia-noite, eu tava trabalhando, 2 da manhã eu tava trabalhando, não conseguia parar, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. De tanta energia do fogo que eu fiquei. E claro, isso, por um lado, foi muito negativo, porque além da febre, né, a minha libido ficou lá no alto, e eu tinha volta de castidade na época, então foi muito difícil eu me conter sexualmente falando, até porque eu sou um homem homossexual e eu morava com outros 3 homens em uma casa. Então pra mim foi extremamente difícil, eu tive que intensificar meus banhos gelados no inverno baixo de 15 graus, mas devido ao excesso de energia do fogo que eu fiquei, isso foi baixando. O banho gelado ajudou a dar uma baixada nisso tudo, né? Então foi uma experiência muito intensa. Eu nunca esqueci, pra mim acho que foi a experiência mais forte que eu tive de viagem elemental, porque me marcou de tal forma, eu me projetei, e da projeção eu voltei a mim, só que eu ainda tava em êxtase, sabe? É como se o fogo estivesse me consumindo sem me consumir, eu não sei explicar isso, sabe? E foi muito forte mesmo. E é interessante que depois desse dia, eu tive diversas experiências de êxtase relacionadas ao fogo, em coven, em ordens e tudo mais, onde eu conseguia manipular o fogo por um tempo breve, sem me queimar. Era bizarro. Então, claro que não é sempre, é num estado de consciência muito alterado e tudo mais, mas me trouxe esse domínio, de certa forma, sobre o elemento, né? Tanto é que teve uma experiência muito forte e triste no Coven, aonde aconteceu lá um negócio e teve uma explosão de fogo. Sim, literalmente falando, a gente tava no apartamento do menino lá, celebrando, e aí um dos membros pegou o galão e virou no fogo que já tava aceso. Aí pegou fogo no galão e fez um boom. E a sala inteira ficou repleta de chamas, que passou por todos nós o fogo. Detalhe, nenhum dos membros que estavam em treinamento há mais tempo se queimaram. Um, que era um novato, que estava mexendo com goethe, um monte de coisa sem estar preparado, foi o único que se queimou. E foi sério, foi uma coisa triste, que eu não vou entrar em detalhes porque não pode, mas é pra relatar pra vocês que quando você tem a experiência com um elemento, o elemento meio que te protege, sabe? Ou se submete a você. E então se torna difícil que
o fogo te destrua, as coisas te destruam. Claro, eu tô falando isso de uma forma... não a que você faça igual, ou que você vai se meter no meio do fogo. Claro que não, né? Não sejam burros. Mas... para vocês entenderem que o sobrenatural ele acontece a partir das nossas experiências naturais, né? É da expansão psíquica que tudo vai, que tudo acontece, da projeção. Então o contato com o elemento fogo me tirou o medo do fogo, e eu tinha muito medo do fogo antes. Ao me desafiar, ao me permitir me lançar no teste dos elementais, que é um período iniciático de treinamento, ao me permitir me lançar nisso, eu fui superando, né? Assim como eu vou contar o da água, mas em outra oportunidade, tinha uma menina do Coven que ela... esse já é mais antigo, que ela tinha trauma de água, e aí ela começou a mexer com o elemento água e foi superando os traumas e começou a fazer natação, mano. Sabe? É nesse nível que a coisa vai. Então, pra mim, uma das experiências mais intensas, loucas e perfeitas, eu diria, é a viagem e o contato frequente com os elementais, porque ele te traz realmente um certo domínio, e entendam isso muito mais no plano espiritual do que no físico, sobre os mesmos elementos, né? É bizarro, é impressionante, né? É impressionante. Isso facilitou muito, por exemplo, nas minhas incorporações de Exu, que é do elemento fogo, por exemplo. Meu Exu morcego, ele vem, e geralmente quando ele vem, ele gosta de pegar o fogo, manipular o fogo, ele mexe no caldeirão com fogo, ele come brasa, taca brasa na própria mão e não acontece nada. Por quê? Porque no meu treinamento mágico eu aprendi a superar os medos e traumas que eu tinha do fogo. Isso desbloqueou e facilitou para a entidade poder atuar, até mesmo no plano físico, sem que aconteça nada no meu corpo, né? E isso é muito bizarro, porque quem testemunha não sou eu, são as pessoas que já tiveram contato, né, com o meu Exu, com as minhas entidades, que falam, que ficam impressionadas com o que o Exu faz. E eu não tô falando isso, sei lá, pra me vangloriar ou de alguma forma. É pra te dar a conhecer o que me levou a talvez avançar mediunicamente no contato com o elemento fogo, sabe? A partir de experiências intensas que eu vivi na projeção aos reinos elementais do fogo, eu pude colher, e posso colher isso hoje a cada ritual, de forma sempre mais palpável, de forma sempre mais intensa, né? Então, isso não só com o fogo, com a água, com a terra, com o ar. É sempre um treino de equilíbrio, um treino de projeção. De modo geral, as experiências que eu tenho sempre que eu me projeto para o reino do fogo é muito calor, suor, energia, disposição, muita excitação sexual, assim, demais. Quando você vai para o reino do fogo, sobretudo o homem que tem energia libídica mais ígnea, né? Quando volta de lá, volta normalmente ereto ou excitado. Com mulheres também acontece, né? Mas na maioria dos casos com a mulher é muito mais relacionado à água do que ao fogo. Mas o homem, com relação ao fogo, é muito intensa a energia sexual nele, então causa esse poder da libido. Também minha garganta. Também a disposição. O excesso do fogo é complicado, então tem que tomar muito cuidado nessa projeção ao elemento fogo, porque o excesso pode te prejudicar. Pode causar ansiedade, pode causar sofrimento por antecipação, né? Pode causar, como causou comigo, chegar a nível de causar febre no seu corpo, que é coisa mais rara, mas pode acontecer, né? De você ficar com muita febre. E aí, casos extremamente raros, você vai ter alguns fenômenos isolados psíquicos, né? Não sei se vocês já estudaram um pouco de paranormalidade, mas existe um fenômeno parapsicológico chamado autocombustão, que é onde a pessoa do nada pega fogo, tá aqui andando e pega fogo, né? Isso ocorre justamente por conta de um excesso de energia de fogo na pessoa, né? Já vi casos também com pessoas que tinham problemas na parte de gastrite, queimação no estômago, úlcera e tal, e ter contato com o fogo acabou prejudicando essas áreas. Então tem que ter bastante cautela no trato com esses elementais. Outra coisa importante de ser falada nesse vídeo, porque eu sei que muita gente vai tentar fazer contato com o elemento fogo, porque eu tô falando coisas aqui que atiçam vocês, né? É que esses seres eles são extremamente sensíveis para diálogo. Isso tem que ser muito direto.
Uma vez eu fui ser prolixo com eles, eles me expulsaram do reino elemental deles e falaram que não tinha tempo pra falador, né? Desse jeito. A salamandra me deu uma rabada e saí voando, voltei pra minha consciência, caí da cadeira pra trás, né? E literalmente caí da cadeira. Foi um impacto que me deu que eu caí da cadeira pra trás, assim. E voltei pro meu corpo de uma forma muito ruim, fiquei energeticamente instável, até me reequilibrar. Nossa, foi horrível assim, essa experiência. Mas por quê? Porque eu fui ser prolixo, fui querer enrolar, falar abobrinha, quando o que eles gostam é que você seja direto. Vá direto ao ponto, que não tem erro, tá? E é isso, gente. Salamandras não são muito de nhenhenhê, não, tá bom? Quando for, vá direto ao ponto. Papum, é um contato bem rápido, até porque se você ficar muito tempo no fogo, você se queima, você acaba se prejudicando. Então, geralmente é um contato de projeção rápida, mas que geralmente traz resultados que se manifestam muito intensamente no seu corpo físico, tá? Então, realmente é um dos elementos mais fáceis de se perceber, porque a força, o ímpeto, o tesão aumenta de uma forma que, nossa, é transformador após essa projeção, né? Então você que vai se projetar para o reino elemental do fogo, para os tátuas do fogo, fica divertido disso, mas também recomendo que faça porque é uma experiência muito prazerosa e que pode te trazer muitos frutos positivos com relação a isso. Se você tem muito trauma do fogo, vai aos poucos, tá? Se você tem problemas com fogo, vá aos poucos, porque pode ser que a experiência seja tão intensa e vívida que você acabe se perturbando, e aí pode prejudicar sua projeção e sua própria energia, seu próprio centro energético, tá bom? Então é isso, meu povo. Trouxe um pouquinho de causos com o reino elemental do fogo, como ele é, o que geralmente acontece, experiências mais extraordinárias que eu vivi. Afinal de contas, como eu disse, já são 20 anos nesse rolê aí, tá bom? Então, caso você esteja precisando de uma leitura oracular, trabalho de magia e tudo mais, chama que a gente faz acontecer. Lembrando que, se você está vendo esse vídeo quando ele saiu, na segunda-feira, próxima quarta é rito coletivo, tá? De Saturno, ainda tem vagas. O último dia para se inscrever é amanhã, terça-feira, de quando saiu esse vídeo, né? E é a última chance, né? Rito de Saturno, que vai ser de banimento, de limpeza, de tudo de ruim que a gente vai tirar, e também agradecimento pelo ano, né? Então venha celebrar o ritual com a gente. Demais, meu povo. Lembrando, o Mago só vai atender até o dia 23, então caso você ainda queira agendar leitura para esse ano, chama, que se não tiver mais agenda para esse ano, quando você chamar, a gente agenda para janeiro, tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem. O Biruliro já foi abominado e falou!